A gente vai começar o nosso programa agora indo diretamente para Campinas, em São Paulo. Pesquisas mostram que os brasileiros ocupam a segunda posição em uso de internet no mundo. Em média, são 10 horas e 8 minutos conectados para trabalho ou lazer. Tanto o uso de smartphones e computadores podem afetar a nossa saúde, principalmente as regiões aí do pescoço, ombros e punhos. E quem vai explicar um pouco mais sobre isso aqui com a gente a partir de agora é o especialista em medicina regenerativa, Dr. Felipe Carvalho. Primeiro eu quero agradecer a sua participação no programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores. Eu quem agradeço essa oportunidade maravilhosa e venho trazer uma notícia para vocês que a gente precisa estar sempre atentos, né? Uma vez que o celular está no Brasil há 25 anos e há mais ou menos uns 20 anos, 15 anos, que faz parte das nossas vidas diárias, e hoje, né, muitas pessoas usam a internet como forma de trabalho, e você mesma acabou de dar o dado de 10 horas por dia, isso é um excesso, né? Então, à medida que o celular faz parte da nossa vida, o celular, o computador, né, a internet, a gente precisa aprender a usá-los de forma adequada. E sim, né, mesmo a gente usando de forma adequada, precisa aprender que a gente, se usar de forma excessiva, vai ter problemas. Com certeza. Então, no pescoço, nos ombros, nos membros superiores, às vezes pelo uso excessivo e pelo mau uso. Hoje é mais prevalente e cada vez mais, né, as pessoas estão procurando ajuda do ortopedista por dores. Então a gente vê que o uso excessivo está sim atrapalhando a saúde das pessoas. Então seria interessante a gente ensinar essas pessoas a usar esse aparelho, uma vez que praticamente a gente, nenhum de nós, né, se imagina daqui para frente sem usar um celular, sem usar a internet para se conectar. E tem pessoas que precisam disso para o próprio trabalho, né? Do Exatamente. Dia a dia. Agora sim, doutor, uma coisa que me preocupa muito, e quando eu vi aqui, tive os resultados aí dessas pesquisas, que mostram que, em média, os brasileiros passam aí 10 horas e 8 minutos conectados para trabalho ou lazer. Mas é algo que me preocupa muito e que eu tenho visto muito, são crianças, por exemplo, muito tempo também conectados aí ao celular, né? Isso, cada dia mais cedo, o celular passa a ser um computador pessoal para todas as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe também, e daqui a pouco, isso é matéria de ortopedia infantil, porque cada vez mais as crianças estão mais conectadas e usando, né, para jogos, propriamente para a internet. Então, o esforço repetitivo, a gente precisa entender, e todo o esforço ele precisa ser bem pensado. Uma vez que a gente vai ter a necessidade de usar o aparelho, a gente precisa usar ele com consciência, nem tanto tempo, né, e de uma forma mais amena em relação às repetições, né? O celular ele tem sido usado de uma forma aonde a lesão ela tem vindo cada vez mais cedo. Sim. Isso a gente percebe todos os dias dentro do consultório. Inclusive então, o senhor falou aí sobre essa questão dessas regiões, que no caso pescoço, ombros e punhos, que essas regiões do nosso corpo, elas têm sido cada vez mais afetadas, exatamente por conta disso, né? Da forma que a gente está ali utilizando o celular. Exatamente, porque a cabeça, cada vez que a gente faz uma inclinação anterior para a cabeça e o olho não é diferente de nenhum outro câncer, a gente tem o celular próximo e vai aproximando a cabeça cada vez mais, vai fazendo uma aproximação e
acaba que a cabeça começa a pesar mais. Isso parece, quando a gente fala assim, parece uma coisa que não seria tão importante, mas ela é de suma importância porque a postura e a posição na qual a gente vai ficar vai determinar o peso que a sua cabeça vai ter. Então, estudos mostram que a cada 15 graus, que são 3 centímetros, uma inclinação para frente, a cada 15 graus, a cabeça dobra, triplica e quadruplica de peso, né? Ou seja, como se cada vez que a gente inclinasse a nossa cabeça aumentasse. Sim. Certo? O peso dela aumenta. Isso vai fazer tração na coluna cervical, isso vai fazer tração nos ombros, isso vai fazer também, vai fazer sentir aquela dor irradiada e referida pelo braço, pelo membro superior. Por isso que cada vez mais cedo a gente vem sendo procurado. E isso a gente chama de doenças da vida moderna. Sim. Porque há 20 anos atrás a gente não tinha isso, né? É verdade, inclusive, e que infelizmente a gente vai ter de aprender a conviver, né? É verdade que essas dores são conhecidas como a síndrome do smartphone? É verdade, sim. Já tem descrito, né, pelos os chineses e os japoneses, que são praticamente os inventores do smartphone, já tem o computador na vida diária há muito mais tempo que nós. Eles já estudaram isso, porque lá na China e no Japão o governo interfere muito na saúde. Então, e lá, como é muita gente, custa tudo muito dinheiro. Sim. Então, eles preferem fazer uma prevenção do que remediar, o que Sim. seria algo muito mais inteligente a fazer, né? Uhum. Então, se a gente prevenir, diminuindo o tempo de uso, otimizando propriamente o uso, em um uso consciente, a gente vai diminuir, sim, os índices de lesões. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Além das dores, podem acontecer lesões também, né? Pode acontecer lesões, sim, porque a maioria das dores proveniente de tendinite, elas têm uma tendência a ficar dores crônicas, a cronificar, ou seja, você ter uma percepção cerebral de dor por muito tempo. Então, a dor crônica é sim uma dor permanente. Então, a dor crônica é considerada uma lesão permanente. Por isso que muitas vezes a gente trata e apenas ameniza, mas volta a dor. Então, as lesões que ficam lá, por exemplo, na coluna cervical, se você ficar muito inclinado para frente por muito tempo, você vai produzir sobrecarga na sua articulação da coluna, que pode produzir uma lesão permanente chamada artrose, que é desgaste. Sim, então é preciso realmente ter muito cuidado. Quais são as dicas que você dá aí para a gente para equilíbrio realmente desse uso excessivo, hein? A principal dica é use com consciência, né? Então, se a gente tiver consciência de que essa ferramenta ela é maravilhosa sim para o nosso dia a dia, mas ela pode nos trazer problemas, a gente usa com consciência. Como se usa com consciência? Então, fazendo exercícios físicos para fortalecimento da coluna, dos ombros, dos membros superiores, utilizando o aparelho por menos tempo, em uma posição melhor, entende? Em uma posição, muitas vezes, se você precisa ver um vídeo, por exemplo, você não precisa ficar segurando o aparelho, você pode calçar o aparelho em alguma mesa, em algum suporte. Então, o uso dos suportes ele é extremamente importante, né? Então, assim, a gente vai fazendo e tem fazer propriamente o exercício laboral. Quem precisa trabalhar nisso, precisa ter consciência de que precisa fazer os alongamentos diários, precisa fazer os reforços diários musculares para evitar que você tenha uma lesão e essa lesão persista, uma vez que você vai precisar trabalhar nisso e usar diariamente o celular. Como eu falei antes, nenhum de nós imagina que daqui um tempo, 6 meses, um ano, a gente não vai mais usar o celular. Pelo contrário, a gente vai continuar usando e cada vez vai ser mais moderno, mas precisa ser um uso consciente de todo e qualquer aparelho que vai interferir na sua postura e na sua posição. Então, preste atenção
atenção à sua postura, preste atenção no tempo que você está usando e tome consciência disso. Com certeza. E com relação assim aos tratamentos, hein, doutor? As fisioterapias são muito importantes também? Sim, uma vez que você já tem a lesão, ou propriamente quando você tem dor, a principal forma de tratamento é a prevenção. Mas uma vez que já está instalada a dor, tem duas principais maneiras. Primeiro é você procurar, logo que inicia a dor, onde a gente vai ter uma quantidade de tratamentos maior para você, como fisioterapias, alongamentos, reforços musculares, acupuntura. Então, e o tratamento conservador, né, isso não é de tratamento cirúrgico, é um tratamento conservador, onde você vai tomar consciência, diminuir a sua dor e melhorar a sua musculatura posteriormente, não só melhorar, mas permanecer melhor, né? Até porque a gente realmente não pode ficar sem o celular, né? Não dá para ficar sem o smartphone. Agora a gente tem que ter mesmo essa questão da consciência e perceber realmente até que ponto esse uso excessivo pode estar te trazendo mal também. Porque eu percebo também, doutor, que as pessoas estão deixando muito de viver a vida para ficar o tempo todo conectada ao celular, vivendo a partir do celular, ou fazendo tudo com o celular e mostrando no celular. Claro que tem pessoas que trabalham com isso, inclusive, mas assim, a gente também tem que se desligar um pouco, né? E também aproveitar um pouquinho mais a vida que é tão bela e tão maravilhosa e que muitas vezes até o que a gente vê no celular, as coisas que a gente fica o tempo todo olhando, estudos também mostram que as pessoas também ficam muito ligadas ao celular, o que as outras pessoas veem, e que isso psicologicamente também mexe muito com a gente, né? Então é preciso realmente a gente dar um tempinho. Essa sua colocação, ela é extremamente importante e só para a gente entender, a medida regenerativa mais eficaz de qualquer ser vivo é o sono. Sim. Então, uma dica importante é desligue o aparelho 1h30 antes de dormir. Porque se você for dormir com aquele estímulo fotoelétrico, com aquela percepção do vídeo, pensando naquele vídeo que você viu, o seu cérebro não vai descansar. Verdade. E isso vai fazer com que o seu corpo tenha um menor índice de recuperação. Então, isso é sim importante. E a ciência já explica isso. Então, é muito importante que a gente fique atento a estas dicas e a estes, enfim, esses efeitos que, infelizmente, uma hora ou outra, eles virão se a gente não tomar consciência e não se preparar para isso, né? A medicina fala muito hoje em dia em prevenção. Então, se você tiver consciência, você vai ter um maior índice de prevenção e uma chance de não ter problemas futuramente. Com certeza. Eu sempre falo aqui no programa, viu, doutor Luiz Felipe? Inclusive, sempre que posso também nas minhas redes sociais e até porque o programa Canal Saúde já tem aí mais de uma década aqui na Rede Meio Norte de Comunicação, então a gente tem essa preocupação realmente com quem assiste do outro lado da telinha, para quem a gente está informando que cada vez mais a gente precisa cuidar da saúde. A gente vem aí dessa pandemia que tem mostrado muita coisa para a gente está vivendo momentos bem difíceis, tempos difíceis, e que a gente realmente precisa ter essa consciência, inclusive para um autocuidado, sabe? A gente precisa se cuidar mais, a gente precisa desacelerar um pouco, especialmente falando aí, essas colocações que o senhor trouxe para a gente foram muito importantes, relacionadas inclusive à questão das pesquisas que mostram, né, o quanto nós estamos adoecendo aí nessas regiões do nosso corpo, quanto o uso excessivo do smartphone, do celular tem atrapalhado a nossa vida, mas a gente também precisa desacelerar quando eu falo desse sentido de cuidar mais da gente, o autocuidado que a gente precisa ter com a gente, é exatamente desse, olha,
eu tenho que ter aquele tempinho para isso, aquele horário para isso, e você começar a colocar as prioridades na sua vida e você também perceber, poxa, o meu momento do trabalho, o momento de eu estar em casa. Eu sempre costumo dizer que até o momento do banho, doutor, tem que ser um momento de prazer, sabe? Tem que ser aquele momento para você se desconectar de tudo, para você tomar aquele banho, para você, sabe, né? Para você se cuidar realmente. Então, assim, eu procuro cada vez mais priorizar o meu tempo e tendo esse autocuidado comigo também. Eu costumo refletir isso para as pessoas que me acompanham também, porque realmente a gente percebe a diferença na nossa vida, no nosso humor, o nosso comportamento com as outras pessoas, o nosso sono fica bem melhor, sem falar que a gente também tem que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, ter bons hábitos saudáveis, porque todo esse conjunto, ele vai interferir onde? Na melhor qualidade de vida e na saúde, né? Exatamente isso. E, afinal de contas, o que todo mundo procura é uma qualidade de vida melhor. Só que a qualidade de vida melhor, ela passa exatamente por isso que você acabou de falar. Então, falando assim, tempos difíceis fazem pessoas fortes. E agora a gente está passando por um tempo difícil. Muito difícil. Mas também pessoas estão refletindo sobre isso que você vem falando e vem passando, que é extremamente verdadeiro. Então, um momento em família é verdadeiro. A nossa casa nos energiza. Então, o banho nos energiza, a relação com as pessoas nos energiza, traz energia positiva para nós. Então, imagina se a gente chegar em casa e ficar no celular. Imagina se a principal arma do ser humano é a comunicação. E não há nada melhor que a comunicação interpessoal e a relação familiar. Então, quando você estiver em casa, tente conversar com as pessoas, tente abraçar os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, curtam essas pessoas, se energize com elas, no seu banho, né? Então, a gente precisa ter o nosso momento, não um momento cibernético. O momento cibernético faz parte da nossa vida, sim, e a palavra da vida, ela é equilíbrio. Então, uma vez que se a gente conseguir adequar a nossa vida e ter consciência do uso das nossas ferramentas, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza. E a saúde da gente agradece, né, doutor Luiz Felipe? Olha, foi muito bom bater esse papo aqui com você. Foi muito bom a gente trazer esses esclarecimentos para os nossos telespectadores. Quero que você volte mais vezes, viu? Volto, sim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por tudo. E foi um imenso prazer falar com vocês.